Tô vendo Lu, vários amigos entrando aqui. Oi, Mônica, Paulo, Olá, tudo Albert, bem? tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada. Oi, Lu, faz tempo que eu não Oi, te vi gente. também, você conhece Tudo ela bem? ainda? ainda assim. Boa noite. Boa Ainda, noite. ainda estamos, né, Renata? Estamos não juntas aqui hoje, mas Boa noite, pessoal. boa Boa noite. noite. Então, Ótimo, muito bom. Tivemos muitas pessoas inscritas aqui hoje, então a gente vai dando boa noite e vai aguardando um pouquinho as pessoas chegarem, Boa noite. né? Boa Oi, noite. Rê. Oi, Ti. Oi, Rê. Boa noite. É o Carlos, Lenski. oi, Paulo. Oi, Lenski. Oi, bom te ver aqui. Paulo É, Mim. eu só não estou abrindo porque eu estou em deslocamento, tá? Tá, Por isso que eu tá estou ótimo. dando uma de mal educado aqui. Não, tá ótimo, ótimo. É bom ver os amigos que a gente não vê há algum tempo, né? Olha aí, o Paulo, Carlos Simões, enfim. Não vou falar um por um, senão não Fica ficou rouca. prática com quem eu não falei. A gente não consegue ver todos aqui. O de São Paulo vai ficar rouca mesmo. Muito bom. Bom, sejam bem-vindos. É um prazer enorme recebê-los aqui hoje, em nome da Soul, né? Eu e a Lúcia e a nossa equipe toda agradece a presença de vocês. A gente tem um desafio enorme aí, né? Com todas essas mudanças no cenário global, com essas transformações todas que vêm impactando o nosso dia a dia, os nossos negócios. E a gente então tem o prazer de contar aqui com o Geraldo para conversar um pouquinho sobre esse tema conosco. O Geraldo, vou te apresentar, Geraldo, aqui para o Ah, grupo, tá, obrigada. tá? O Geraldo é economista com pós-graduação aí pela GV, tem uma especialização em mercados de capitais em Harvard, tem curso de liderança no IMD, M&A Wharton, né? E atua em grandes empresas aqui do mercado financeiro, como o Banco Santander, o Fundo de Investimentos GPS, e fundou há aproximadamente 5 anos a Eternity. A Eternity é um family office, uma boutique de gestão patrimonial idealizada aí para famílias, né, multigeracionais, e ele então atua com a gestão e perpetuação de patrimônio, de investimentos, de governança familiar, de negócios, e vai conversar um pouquinho conosco hoje sobre esse assunto que vem tirando o sono de todo mundo. Então, Geraldo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu pensei em deixá-lo aí fazer toda a sua explanação, a sua fala e a gente fazer perguntas no final. Eu acho que essa pode ser uma dinâmica, a gente guarda as nossas perguntas e depois vai formulando-as, seja por chat ou quem preferir usá-las verbalmente também. Achei que essa dinâmica poderia funcionar melhor. Ótimo, obrigado, Rê, pelo convite. Obrigado, Lúcia. É um prazer poder compartilhar com vocês aí uma visão, né? Primeiro, fazer um disclaimer. Não vamos entrar em política. A ideia aqui é a gente fazer uma visão de longuíssimo prazo, o que que é a tendência, do mundo, por que que está acontecendo. Então, eu trouxe algumas teorias para que a gente se baseie nelas, e aí a gente sai desse calor dessa discussão que se for no Brasil, a hora que a gente entrar em Brasil, é Lula, Bolsonaro, é isso, é aquilo, e lá fora se é Trump, se não tem Trump e tal, enfim. O dado é que temos que conviver com isso e o processo vai andar. Ou é um pouco mais rápido, um pouco mais para a direita, um pouco mais à esquerda, mas é o que é, tá bom? Então, obrigado aí. Eu vou começar a compartilhar uma apresentação. A ideia é a gente fazer essa apresentação, sei lá, em meia hora, 40 minutos, e depois abrir para bate-papo. E aí, vocês perguntam o que vocês quiserem. Sei que todo mundo vai querer saber qual é o dólar no final do ano, qual é a taxa de juros, se vai ter aumento ou corte. Eu não tenho as respostas, mas a gente consegue criar cenários e discutir em cima desse cenário se acontece, como acontece, por que que acontece. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Um minutinho só.
E se você não conseguir, nós fazemos isso para você, Geraldo. Tá bom, peraí, eu acho que eu consigo, sim. Perfeito, conseguimos ver. Tá vendo? Uhum. Pera, que página que tá? Deixa eu fechar todo esse monte de coisa aqui. Bom, então, o tema que a Remy pediu foi um pouco o que está acontecendo no mundo, o que tem Trump, tarifa, conflito e impacto econômico, tá? Eu começo com uma teoria que a gente vê esse movimento nos últimos 5 séculos, portanto, tem uma base estatística. Olhando nessa base estatística, a gente acredita que ela ainda é existente e esse modelo vai se perpetuar. Para quem tem interesse, tem um livro do professor da Fundação Dom Cabral chamado Um Século em 4 Atos, que é do Paulo Vicente, que ele fala dessa teoria, da próxima, e hoje em dia, nas apresentações dele, ele usa mais duas, três teorias que só vêm a corroborar com essa tese. Os ciclos da hegemonia, né, que é essa teoria, começa lá em 1500, no ciclo do Habsburgo de Gênova, onde se teve uma tentativa de chegar até a Índia e foi descoberto as Américas, né? Foi um ciclo de 126 anos e que foi interrompido com a Guerra dos 30 Anos, onde o Império Austro-Húngaro começou a perder força e tiveram várias guerras na Europa. Com isso surgiu a Holanda, que dominou todo o marítimo por mais 137 anos, e perdeu essa hegemonia, com as guerras napoleônicas. Depois disso surgiu o Reino Unido, né, que dominou a marinha mercante do planeta, eh, invadiu um pedaço do sudoeste asiático e dominou o mundo por 99 anos até o início da Primeira Guerra Mundial. Aí ficou mais um período de transição de mais 30 anos, que é da Primeira Guerra até o final da Segunda Guerra Mundial, quando surge os Estados Unidos como potência hegemônica. É nisso que nós estamos. Até onde ele vai? Está terminando? Ainda vai demorar? Acho que essa é a grande discussão. Se depois, quem quiser, a gente pode discutir um pouco mais, várias teorias que existem, mas é isso que nós temos. E provavelmente vai entrar num período de transição. Nesse modelo, a gente analisa todos os quesitos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais, tá? É isso que a gente vai ver em vários aspectos. Trouxe também uma outra teoria, que é o ciclo de Kondratiev. Esse Nikolai Kondratiev é um economista russo que o Stalin pediu para que ele desenvolvesse um modelo matemático que provasse que o capitalismo ia ser ruim e que o melhor era o comunismo. O modelo dele mostrou exatamente o oposto e ele acabou sendo fuzilado, né? São ciclos de 60 anos e onde esses ciclos eles têm 4 períodos que são prosperidades, aí depois a economia entra na recessão, aprofunda essa recessão quando o capitalismo tem uma capacidade de se reorganizar, ele volta para o desenvolvimento, começa um novo período de prosperidade. Eu trouxe os últimos ciclos, para que todo mundo ainda tenha em mente, que é basicamente de 2005 até 2018, quando a gente viu o esgotamento do modelo que a gente chama hoje de hiperglobalização. A partir de 18 até hoje, onde a gente vive, a gente está vivendo uma crise, portanto, a gente vai ver uma reorganização das forças econômicas, políticas, né? Hoje liderado por um processo muito forte de robótica, inteligência artificial. O planeta busca novas fronteiras de materiais. Não sei se vocês estão acompanhando, mas assim, já tem vários projetos de buscar minérios
fora no universo através de cometas e outros planetas, e a melhoria do ser humano. Tanto essa teoria, tem a do Harari, que fala que em poucos anos a gente vai viver 160 anos, tanto que num dos livros dele ele brinca que com 80 anos de idade a gente pode fazer o curso de medicina, que a gente vai ter saúde e ser refeito toda a nossa carreira profissional, né? Então, é nesse momento de transição, dessa crise que a gente está vivendo nesse ambiente. É importante a gente ter isso porque o que eu queria pôr na mesa para a gente tornar a conversa menos passional é que, obviamente, eu acho que o Trump está estressando algumas coisas, a gente pode olhar, mas o processo ia ocorrer por aí, tá? Se é um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, é um detalhe. O importante é a gente entender que esse processo já estava meio que prescrito dentro dos modelos. O modelo que a gente vive hoje, o que que a gente está vendo no mundo, né? Primeiro, existiu, né, a queda do Muro de Berlim, lá em 1980. A China se reorganizou e teve um super boom. E houve quase que uma unipolaridade dos Estados Unidos, que ele implementou no planeta o consenso de Washington e acreditava que, através desse modelo, através do desenvolvimento econômico, ele ia converter os países não democráticos numa democracia. Essa era a tese que se pensava naquilo. E a gente viu que desde aí do pouco antes da pandemia, que esse modelo de hegemonia está em total declínio. A China surgiu como potência global, né? A gente está vendo uma reemergência da Rússia, principalmente na parte de armamento, na parte militar, tecnologia, né? E que vem desafiando os Estados Unidos. É nesse ambiente que a gente olha, a gente viu a Rússia invadindo a Ucrânia há 13, 14 anos atrás, o Ocidente não fez nada, a Europa não fez nada, e desde 2021 ela tem sendo mais agressiva e mostrando essa coisa. É esse ambiente político que a gente vê. Depois dessa guerra Rússia-Ucrânia, a gente também está vendo um acirramento das guerras no Oriente Médio, né? Israel invadindo Gaza, e o apoio do Irã e da Coreia dando um pouco de tecnologia, cobertura balística, militar, para que se os palestinos sobrevivam e organizem um pouco desse cenário. E a terceira tensão que existe no mundo é entre China e Taiwan, que os principais analistas do mundo, as que eu mais respeito de geopolítica, falam que a China não tem pressa, dentro da lógica chinesa de competitividade, ela vai se movimentando lentamente. Tem pessoas que comparam que nós, do Ocidente, a gente toma decisão como a gente joga xadrez, que a gente precisa matar o rei, a gente precisa ganhar o jogo, e na China joga como Go, que não sei quem conhece, é um jogo de inúmeras peças, onde você paulatinamente vai sufocando o inimigo. E vários analistas internacionais olham a China neste movimento em relação ao Taiwan. Há também vários analistas de geopolíticas que falam que para o mundo ter uma guerra mundial, precisam ter três guerras. Então já temos aí nomeadas duas e uma eminência de ter. Houve recentemente um conflito entre Índia e Paquistão. Aparentemente deu uma acalmadinha agora, mas existe uma tensão no ar e esse negócio está reverberando no mundo inteiro, né? Outra frente que existe de disputa são por os recursos, né, que estão ficando cada vez mais escassos, né, parte de petróleo, recursos naturais, terras raras, e a gente é um dos motivos da invasão da Rússia sobre a Ucrânia, e os Estados Unidos estava querendo ficar com esse pedaço da Ucrânia para fazer a defesa
contra a Rússia. Então, a gente está olhando um processo de esgotamento dos recursos naturais e a humanidade está buscando recursos fora do planeta, né? Paralelamente, a, a mudanças climáticas bastante fortes, né? E hoje o Ártico já está menos congelado, já existe várias rotas marítimas lá naquela região e que estão buscando muitas disputas. Em paralelo, por conta de excesso de seca, de inundações, começa a incentivar grandes ondas de migrações e a gente vê esse problema tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, é esse o ambiente que a gente tem olhado aí nos jornais, no dia a dia. A outra vertente, que é tecnologia, ciberespaço e o próprio espaço, né, físico, a gente viu o Elon Musk, hoje a empresa dele tem mais satélites do que o conjunto, a soma de todos os satélites existentes nos todos os países do planeta. Ele é uma força, né? Ele brigou com o Trump, saiu propondo que o Trump sofra o impeachment, e o Trump não consegue retalhar porque a NASA depende dele também, da, da Starlink e da Starspace. Então, o que a gente está olhando é esse processo onde envolve inteligência artificial, biotecnologia, telecomunicações, muito, muito forte. E onde a necessidade desses equipamentos para o processo de militarização para ter um controle do território. Então, é esse o ambiente geopolítico que a gente está vivendo, né? Como é que ele vai se desenrolar, como é que são os atores que vão atuar, é uma grande incógnita. Em paralelo, que é a última vertente, que é a parte social. Nós estamos vendo em vários lugares uma onda de migração, uma retaliação dessa migração dentro dos Estados Unidos, mais recentemente com o Trump, e já acompanhamos esse processo na Europa há mais tempo, né? Vimos esse final de semana várias manifestações dentro dos Estados Unidos, então a gente está começando a perceber um processo de fragmentação dentro da própria sociedade. Teve o caso da Greta também chegando, tentando entrar em Gaza, e que provavelmente, independente se a gente achar que ela está certa ou está errada, isso vai gerar mais tensão. Então, isso vai gerar os países a um ressurgimento de políticas protecionistas e, muito provavelmente, movimentos separatistas. Há alguns analistas de geopolítica que acreditam que a Europa, comunidade europeia, não sobrevive a esse processo. Por que que eles acreditam nisso? Baseado no quê? Basicamente porque a Europa é extremamente endividada, e eles não gastavam nenhum dinheiro em segurança, militar. E agora, com a retirada do apoio dos Estados Unidos da OTAN, eles são obrigados a gastar muito dinheiro. Os países mais a oeste da Europa, Portugal, Espanha, França, não tem muito interesse em gastar dinheiro porque ninguém invade aquilo. Em compensação, a Polônia está falando, eu preciso de uma bomba atômica, porque a Coreia do Norte é um país que não produz nada, tem bomba atômica, todo mundo respeita. Eu produzo, eu estou em um parque industrial gigantesco, eu produzo alimento, não tenho bomba atômica e ninguém me respeita. Então a gente começa a olhar esse cenário e começa a ter uma corrida militar. Quando a gente estuda um pouco de multipolarização, é um sistema que é altamente instável. Por quê? Porque alguém toma uma decisão e a decisão é errada, e aí você deflagra toda uma cadeia de reações. Só relembrando, a Primeira Guerra Mundial, o arquiduque foi assassinado, 5 semanas depois o mundo estava em guerra. Então é um processo muito rápido, e quando você tem
um descontrole de quem que pode detonar alguma coisa, o sistema como um todo fica muito, muito instável, e é nisso que a humanidade está caminhando. Se vai ter a guerra, não tá, eu não faço a menor ideia, porém, a gente está correndo esse risco. Existia também, a gente sai do risco de um único país ter o poder, a hegemonia, que era os Estados Unidos. Quando você põe um país unipolar, ele pode se tornar um ditador. E pelos estudos existem, o sistema mais estável é o bipolar, que foi quando você teve a Rússia e os Estados Unidos. Obviamente, ele é sempre envolvido em tensões, porém ninguém faz nada na prática, porque um tem medo do outro, eles são dois gigantescos. Nos outros sistemas, é, tem uma questão de quem que controla e quem que toma a decisão mais rápido. Então, é isso que a gente está vivendo. Ah, tem gente que acredita que virá um sistema tripartite entre Rússia, China e Estados Unidos no curto prazo. No longo prazo, China tem pouca chance de ser uma potência, porque tem uma população decrescente. Há estudos que hoje ela tem 1,4 bilhão de pessoas. No final desse século, ela terá entre 400 milhões e 500 milhões de pessoas. Ela vai perder quase 2/3 da sua população. Então, a humanidade nunca viu um decréscimo tão forte disso e, portanto, dificilmente ela conseguirá se impor como potência militar ou hegemônica no mundo. A Rússia está tentando se reorganizar. Uma das teses de que ela, com uma população decrescente, muito menor que os Estados Unidos, está conseguindo se impor no mundo, porque a Rússia gera muito mais engenheiro, do que os Estados Unidos. Melhor número que eu tenho, que de todo mundo que vai para a faculdade nos Estados Unidos, 5% vão para o curso de engenharia. Para quem na Rússia, 25% dos universitários fazem curso de engenharia. Na China, 40% dos universitários fazem curso de engenharia. O melhor número que eu tenho é que a China produz a quantidade de engenheiro por ano o que os Estados Unidos têm no estoque. Então, quando a gente pensa em tecnologia, em solução, eh, a capacidade de gerar soluções é muito, muito grande. Mesmo com um PIB per capita muito menor do que os Estados Unidos, a capacidade de desenvolver tecnologia tal é muito grande. E aí, final do ano, ou início do ano passado, nosso amigo Donald Trump assumiu implantou uma política de tarifa. Ele já vinha falando, eh, já na campanha, que ele ia aumentar e retalhar a China, e o que houve é uma grande volume de importação de todos os players americanos, dado que a parte de importação é 15% do PIB americano, e para quem sabe, entende um pouco de macroeconomia, quando você importa, você detrai o PIB. A importação foi tão maior que houve uma recessão nos Estados Unidos já nesse primeiro trimestre, né? Porque estavam com aumento dessas tarifas. O que a história nos mostra? Primeiro, que tarifa, ela gera muito mais problema interno do que externo, porque se aumenta o preço do consumidor. Então, o americano vai acabar pagando mais pelos serviços e pelos produtos que ele consome dentro dos Estados Unidos. Isso vai gerar uma pressão na política monetária, porque o Banco Central americano, o Fed, ele tem dois mandatos. Um é manter a inflação ao nível baixo, e a segunda variável é manter o nível de emprego. Se houver uma inflação, teoricamente, ele tem que aumentar a taxa de juros. Enquanto a economia estiver aquecida, ele provavelmente vai manter ou vai aumentar essa taxa de juros. Só para vocês terem, para quem não está acompanhando de perto, no início do ano passado, o Fed previa 7 cortes de taxa de juros.
exerceu 2 cortes em outubro e novembro. Esse ano está previsto um aumento agora e talvez 2 cortes mais para o final do ano. Então, assim, existe um problema extremamente complexo, porque com o aumento da importação, ou vai ter um desabastecimento, ou vai ter uma inflação e provavelmente uma desaceleração na economia. Acho que deve ter várias pessoas aí que é da da parte industrial e sabe que ninguém reorganiza uma indústria em 3, 4 meses, que é o que o Trump estava imaginando. São anos de estudos, onde você precisa refazer toda a cadeia de suprimentos, acordos de incentivos fiscais, para reorganizar toda a produção. E ele não deu esse tempo. Então, muito provavelmente, vai gerar uma forte recessão nos Estados Unidos. Ele voltar atrás para não tarifa, eu acho que também não tem esse espaço político, porque ele já criou, ele já destruiu a credibilidade dos Estados Unidos e todo aquela referência que os Estados Unidos era um porto seguro, que era um país que dava para se acreditar. Então, é esse ambiente que nós temos dele, e com isso a gente está vendo um aumento nas tensões comerciais e um processo de represálias que estão tendo aí a torto e direito. É bem verdade que ele faz uma série de ameaças, ele aumenta, depois ele volta atrás, enfim, mas houve uma quebra na confiança e uma fragilização de todos os acordos comerciais, né? Acho que nenhum empresário hoje imagina montar um negócio onde colocaria parte do suprimento ou da exportação ou da produção dentro do mercado americano, dado essa situação que ele acabou criando, né? O que a gente sabe também, pelos estudos históricos, que tarifa é muito mais uma ferramenta de pressão do que de geração de caixa, de arrecadação, que é o que ele gostaria de fazer. O déficit público dos Estados Unidos, déficit real, é de 4%, e o nominal, que é o que se incorpora a juros, é de 8%. A dívida pública federal é de 125% do PIB. Se você tem mais um déficit de 8%, você tem que emitir mais dívidas para rolar todo esse estoque. Então, os Estados Unidos está começando a entrar num ritmo um pouco perigoso sobre a dívida pública. Ele vai ficar inadimplente esse ano? Não, não vai, porque tem muita liquidez, eles têm 70% do mercado de capitais global e vai continuar rolando essa dívida. Só que se a gente voltar na crise de 2007, 2008, quando tivemos a crise do subprime, a dívida pública federal americana era financiada 50% por bancos centrais de outros países. Então, por quê? Porque era um lugar seguro, todos os bancos centrais queriam estar com suas reservas no lugar seguro, financiava a dívida pública americana. Hoje, esse número é menos de 25%. Portanto, eles vão precisar, o Fed vai precisar ter uma taxa de juros atrativa para que o americano saque seu dinheiro da bolsa ou ponha o dinheiro novo que ele gerar no mercado de renda fixa. Lembrando que um portfólio clássico de um americano médio é 60% em bolsa, 40% em renda fixa. É diferentemente do brasileiro, que tem aversão a risco de mercado, a bolsa, e aqui a gente tem um CDI que tem um juros real extremamente alto, né? Então, como é que você convence esse americano a sair da bolsa? Se pegar os últimos 40 anos, ela rende, em média, 10% ao ano. Teve ano que caiu 50%, mas na média deu 10%, né? Atirar
para colocar na renda fixa, que se nós pegarmos de 2007, 2008, na crise do subprime, até a pandemia, o juros real nos Estados Unidos era negativo zero, né? Então, o americano ele precisa ser reeducado para aumentar a poupança e para começar a comprar dívida pública federal, ou estadual, municipal, americana. E com isso vai ter que ter uma taxa de juros. Em outras palavras, o custo de carrego da dívida vai aumentar muito, muito, muito grande, né? O que a gente está vendo também é a economia americana desacoplando do resto dessa fragmentação da economia global e provavelmente vai ter um desabastecimento muito grande, né? Este cenário está gerando um mercado de volatilidade extremamente alto. A gente viu isso em março, abril. Em maio ele voltou atrás, deu aqueles 90 dias, acho que foi dia 2 de maio, se não me falha a memória, e estamos ainda nesse período. Mas dificilmente é, vai ficar calmo, porque alguma tarifa ele vai ter que aplicar, alguma confusão, isso vai ter que ser resolvido. Quais são os planos dele? Eu tenho dúvida, acho que nem ele sabe, porque de manhã ele fala uma coisa, à tarde ele muda um pouco dessas questões. O que que a gente está vendo é a China comprando. A China importa 100 bilhões de toneladas de alimentos todo ano. Estados Unidos era o principal provedor, a América do Sul é o segundo maior provedor e o Brasil tem um papel de destaque muito relevante nisso. Muito provavelmente, a China vai desviar parte das suas compras dos Estados Unidos para a América Latina e para o Brasil. Obviamente, isso gera inflação no Brasil. Provavelmente, o câmbio fica aí talvez no nível ou desce um pouco. E para não gerar desabastecimento, cabe ao Brasil talvez importar depois, vai exportar soja, milho para a China e talvez importar dos Estados Unidos para manter os estoques regulados, tal. Vai ter algumas coisas bizarras como essa. É, o que a gente viu também, a China construiu um porto belíssimo em Lima, no Peru, né? E agora ela está querendo financiar um projeto, se não me engano, são acho que 10 bilhões, sei lá, é um número astronômico em dólar de uma linha de trem que vai de São Paulo, de Santos, até Lima, para fazer um canal de escoamento de toda a produção do Centro-Oeste brasileiro para esse porto do Peru e que com isso você economiza vários dias de navegação, ou pelo Canal do Panamá, ou pelo da Argentina, sul do Chile, né? Então, é esse o ambiente que tem de desorganização ou reorganização, onde gera algumas oportunidades, mas você está destruindo tudo o que veio sendo construído nos últimos 80 anos de uma forma bastante rápida. O que a gente vai ver, provavelmente, é um replanejamento estratégico dos países por conta dessa retaliação. A pergunta que fica é: a China, existe hoje 120 fábricas de automóveis. A gente conhece a BYD, a GWA, GWA, né? Esqueci o nome dela, que estão aqui no Brasil. Mas GWM. GWM, isso aí, obrigado. É, existe 120 marcas. O maior mercado consumidor, mercado americano. Estou falando de um item, né? Para onde vão esses carros? Uma parte já chegou aqui no posto de Itajaí, acho que 7 mil carros que a gente viu aí a semana passada, retrasada. Obviamente a gente não tem um poder de consumo americano. Os americanos consomem de 10 a 12 milhões de automóveis por ano. A China produz e consome 35 milhões e o Brasil de 3 a 4 milhões. Portanto, a gente deve ver um dumping muito forte. Obviamente, isso vai ter um processo de briga
das indústrias brasileiras, porque a gente tem aqui toda uma cascata tributária, uma paranoia gigantesca, um modelo de fabricação não muito eficiente e as empresas aqui são empresas privadas. E na China são todas empresas do governo, e, portanto, se o governo vai dar incentivo ou ele vai gerar prejuízo na empresa, me parece que é muito mais uma questão de se está pegando no bolso do lado direito ou do lado esquerdo, para ele tentar manter o nível de empregabilidade dentro do mercado chinês. Então, esse é o ambiente que nós estamos olhando, que estamos vivendo e que a gente vai presenciar no próximo ano. O Brasil, né? Quais são os nossos desafios nesse ambiente, de transformação e de mudança? O cenário econômico, a gente tem uma inflação, persistente, né? Os governos brasileiros têm uma mania de querer gastar mais do que deveria, nunca buscam uma eficiência, arrecadatória, uma eficiência na gestão do setor público. Depois, com isso, a gente tem o Brasil tem, acho que, a terceira taxa de juros mais alta do planeta. A gente só perde para a Rússia, que está em guerra, e para a Turquia. Depois é o Brasil, a NTN-B aí de 7, 8 anos, está em 7,40, 7,30, não vi um pouco isso, que é o juros real, mais a inflação, né? A gente tem um crescimento baixo, a gente vive patinando. 338, 458. A gente sempre vê o Brasil patinando, na situação que a gente chama de renda média, né? Que você saiu do subdesenvolvimento até a renda média e não consegue fazer o salto qualitativo que a Coreia fez aí nos anos 80 e 90. Tem uma dívida pública, o Lula deve acrescentar 12 pontos percentuais no custo da dívida pública, né, em termos de percentuais do PIB. É bastante assustador e, portanto, o próximo presidente, independente de quem venha a ganhar, deve fazer um ajuste de pelo menos uns 2% do PIB nas despesas orçamentárias. Lembrando só que o Brasil tem as despesas obrigatórias, então o governo não faz nada e ele sobra um pedaço que são as despesas que ele pode fazer política pública. Para vocês terem uma noção, o Brasil hoje, 92% de toda a arrecadação federal é despesa obrigatória. E com o novo arcabouço que o Haddad criou o ano passado, essas despesas obrigatórias crescem 2%, 2,5% acima da inflação todo ano. Uma conta de padaria bem simples, em mais 2 anos, provavelmente as despesas obrigatórias chegam a 100% da arrecadação do governo federal. Aí você fala assim, pô, não precisa ter nem mais presidente da República, né? Basta ter a Receita arrecadando e pagando conta, porque não tem mais política pública para fazer. Por isso, a gente acredita que ou o Brasil faz uma reforma extremamente dura, no início já do próximo governo, ou a gente vai ter uma crise fiscal bastante severa. Na parte social, a desigualdade, pobreza, desemprego e baixa renda permanece, né? Acho que o governo erra quando faz muito mais política assistencialista do que uma política para desenvolver a produtividade do país e, portanto, não gera riqueza, ele só gera dependência, né? Eu fui vítima do Lula, tinha uma moça que trabalhava na minha casa, que o dia que o Lula foi eleito no domingo, na segunda vez, ela chegou e pediu demissão. Ela era CLT, com tudo certinho e tal. Não, não, agora com o Lula vai ter um monte de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Eu fiz as contas, se eu trabalhar 2 dias, eu vou ganhar a mesma coisa que eu vim aqui trabalhar 5 vezes por semana.
Então, a gente tem planos assistencialistas que, em vez de incentivar as pessoas a trabalharem mais, aumentar a produtividade, incentiva a pessoa a ficar em casa. No ambiente ambiental, né, na vertente ambiental, a gente ainda tem questões de desmatamento, degradação ambiental e uma pressão internacional por sustentabilidade muito forte. Acho que essa é uma das grandes forças brasileiras. O Brasil senta à mesa das principais potências como uma reserva ambiental. Às vezes eu fico preocupado, dado que o Trump quer a Groenlândia porque quer a Groenlândia, quer o canal do Panamá porque ele acha que é dele. Daqui a pouco alguém vai chegar e falar, me dá a Amazônia. Não acho que vai acontecer, mas também não descarto essa hipótese. E lembrando que o Brasil tem um navio, que foi aquele que ajudou a resgatar um avião da Air France há 20 anos atrás e que já era super desatualizado. De lá para cá, a gente não fez nada. Então, assim, parte de defesa, nossa, é extremamente vulnerável. A grande característica da América do Sul é que nunca ninguém quis invadir isso daqui, né? Então, mas a gente também não está nessa rota de colisão e, enfim, então tem esse trade-off do que vai acontecer. Mas é um pouco perigoso do que dentro de um ambiente onde o radicalismo vai acontecendo, o que eventualmente pode acontecer no Brasil. E da parte institucional, política, acho que os temas de corrupção, criminalidade, polarização política, enfraquecimento da democracia, mau funcionamento da justiça. Hoje eu tive com um empresário, um cliente meu no interior de São Paulo. Ele trabalha na cadeia de petróleo, ele importa nafta e processa e faz vários produtos. Ele falou, vê, eu recebi incentivo, a Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro fez um programa, eu fiz tudo dentro do programa, minha fábrica lá está operando, veio uma pessoa da Secretaria da Fazenda e me autuou. Por quê? Porque eu não estou pagando imposto, mas só que o, a Secretaria de Desenvolvimento me alegou, estou tudo dentro da lei, mas ele veio e me atuou, e agora eu fico gastando dinheiro com advogado para me defender, coisa que eu estou cumprindo a lei. Então é um país meio que esquizofrênico, que não sabe o que quer. Uma secretaria não fala com a outra, uma tem meta de fazer o desenvolvimento, outra tem meta de arrecadar, não se falam, e nós, empresários, que ficamos batendo a cabeça. O cara estava desesperado com isso, uma operação que fatura mais de R$ 1 bilhão por ano com esse tipo de problema, né? Eh, o posicionamento na nova ordem mundial, né? O Brasil não é periférico na globalização, acho que tem um poder extremamente importante na parte de geração de energia e na parte ambiental. Eh, o Brasil precisa buscar acordos através aí do Mercosul com a União Europeia. É bem verdade que a gente já está negociando isso acho que há 21 ou 25 anos, a gente ainda não fechou. Muito, teve uma parte, eu acompanhei uma parte como curiosidade, uma parte dessas negociações, eu acho que é erro, uma parte do Brasil, mas uma parte também é porque principalmente a França, tem mero entrave, porque eles altamente subsidiado toda a parte agrícola e de pecuária europeia, né, e principalmente a francesa. É, o Brasil, infelizmente, não está na cadeia produtiva do mundo, né? Nenhuma multinacional consegue entender o sistema tributário do Brasil. A gente fez uma reforma, ela começa a entrar em vigor o ano que vem, e nos próximos 30 anos a gente deve ter um sistema um pouco mais civilizado. Mas dentro dessa confusão toda, se a gente tiver um pouco mais de habilidade diplomática, o Brasil acho que poderia buscar um espaço maior, tá? O que a gente
tem desafio para se manter importante, tem uma fragmentação, uma instabilidade na ordem global. As tensões geopolíticas vão aumentar, né? Eu não vejo nenhum sinal de que vai ter um arrefecimento disso, né? As relações bilaterais estão ficando contaminadas e, portanto, abre um espaço muito grande para o Brasil fazer novos acordos aí com vários países da Europa, se a tese de que houver uma ruptura dentro da comunidade europeia, o Brasil poderia navegar isso muito bem, né? Mas precisa fazer acontecer. Acho que a gente ainda tem uma situação de vulnerabilidade interna por falta de segurança, né? Tanto jurídica quanto segurança pessoal, né? O nível de criminalidade do Brasil é um negócio muito alto. Tem um problema de educação que a gente precisa resolver. O Brasil gasta 5% do PIB em educação, mas na outra ponta não sai uma população educada. Todo mundo que precisa contratar uma pessoa para coisas simples, desde um operador de computador, um arquivista, uma secretária, é o caos achar essa pessoa, né? Então, acho que a gente tem um problema bastante grande com isso. A gente tem um protagonismo nas agendas globais, principalmente na parte de meio ambiente e energia, né? Acho que esse é a pauta que o Brasil deveria estar pensando, discutindo, e nós, como sociedade, deveríamos estar engajados aí de tentar ajudar e colocar. Não sei se é a agenda dos incumbentes e de quem vier a disputar a eleição ano que vem. Quais são, último slide, só depois a gente abre para discussão, para perguntas, quais são os grandes pontos de atenção, né? A proposta do governo, do orçamento americano, o Trump chamou de One Big Beautiful Bill, aparentemente gera um déficit público de mais 2 trilhões de dólares, né, só nesses 12 meses. O déficit americano, como eu já disse lá atrás, ele roda o nominal em 4%, o real, e o nominal 8% do PIB, por uma dívida de 125% do PIB. Se tudo isso acontecer, o final do ano que vem, o PIB americano vai estar aí com a dívida americana federal vai estar em 134% do PIB, né? Já tivemos uma dívida maior? Já. No pós-Segunda Guerra Mundial, esse número era muito maior, só que você tinha uma população crescente, você tinha toda uma geração de crescimento e de esperança. Ah, um planeta com 8 bilhões de pessoas e com as taxas de crescimento muito baixo, e eu não vejo nenhum movimento de que terá uma super geração de novos bebês nos próximos anos em nenhuma parte do mundo. Fora onde a gente já vê, né? No sudoeste asiático, na África, que tem taxas assustadoras ainda de 4, 5% de crescimento. A gente deve olhar no mundo um ambiente de recessão com inflação, portanto, taxa de juros no mundo deve ser maior. Faz alguns anos que a gente já não vê nenhum unicórnio aparecendo, enquanto no período de 2007, 2008 até 2020 tinha um unicórnio por mês nos Estados Unidos, mas a taxa de juros lá real era zero, né? Então, o custo de se testar era muito barato. Hoje, um título do governo de 10 anos, que é a taxa principal da economia americana, está aí por volta de 4,5%. A NTN-B deles, que chama TIP, tá a inflação mais 2,5%. Eu acho que ainda pode subir para 3%, é um juros real bastante alto para uma situação onde você tem que rolar aí talvez 130% do PIB em juros real todo ano, e aí você vai ter que fazer um corte muito grande e provavelmente vai aprofundar a recessão americana, né? A gente olha também
uma corrida armamentista na Europa. Tem países mais preocupados, outros menos preocupados. Isso vai gerar uma estabilidade política e uma discussão de que país vai pagar essa conta. Se cada um vai pagar o seu, se a comunidade vai fazer uma conta única, um exército único e depois ratear. E vem sempre aquela discussão se a Alemanha vai ter um exército poderoso ou não, dado que há um século atrás ela causou uma série de problemas aí. O, acho que a maior herança que o Trump vai deixar foi a perda de confiança do resto do mundo nos Estados Unidos. Tinha gente que gostava mais, outros gostavam menos dos Estados Unidos, mas você tinha uma certa confiança nesse sistema. E ele está destruindo o soft power americano, né? Então, você vê, os jovens já não se encantam mais pelo cinema americano, pela cultura americana, já tem várias pesquisas mostrando que a geração mais nova respeita muito mais o modelo chinês do que o modelo americano. Então, o Xi Jinping virou uma referência de democracia e de capitalismo, por mais bizarro que possa ser. A gente vê uma queda na taxa de crescimento populacional no Ocidente muito forte. Então, daqui poucos anos, hoje você pega a Índia, China, Paquistão, Indonésia, eles têm mais de 50% da população mundial. E eles provavelmente vão, em algum momento, ter um domínio e, e provavelmente uma invasão, dado que vai faltar mão de obra aqui no Ocidente, né? Não estou falando que é 2025, 2026, mas se a gente pensar em 10, 15, 20 anos, o planeta, nós ocidentais, vamos precisar dessa mão de obra. E por último, aquilo que eu já comentei, a China, dado que tem toda uma capacidade industrial, o melhor número que eu tenho, que ela produz, ela consegue produzir até 25% da produção industrial do planeta. Se os Estados Unidos era o maior consumidor, e não tendo ele como consumidor, de duas uma, ou ela manda as pessoas embora, gera uma crise econômica lá, ou ela vai praticar dumping. Então, esse é o ambiente que a gente está vivendo, está cheio de desafios e as notícias podem não ser das melhores possíveis, mas é assim que eu estou vendo, né? E agora estou aí aberto para a gente discutir o que vocês quiserem, enfim, que eu conseguir responder, porque a vida continua e vai ser esse o modelo que nós vamos estar enfrentando aí nos próximos meses e anos. E a gente precisa se organizar, nós como executivos, empresários, como é que a gente posiciona os nossos investimentos, o nosso portfólio, tanto da parte líquida e nosso portfólio de negócios nesse ambiente. Então, era um pouco dessa ideia que eu queria trazer para cá para a gente dar um bater-papo. Está aberto, fica à vontade aí para perguntar o que vocês quiserem, qualquer dúvida. Obrigada, Geraldo. Eu acho que aqui a gente pode abrir tanto quem quiser fazer pergunta diretamente ou quiser escrever aqui no chat também, fiquem à vontade. Bom, vou começar aqui, Rê. Tá bom, Rafael. Tudo bem? Tudo Bom, bem. Rafael, Tudo jóia. Oi, Geraldo, tudo jóia? tudo ótimo. Geraldo, primeiro, obrigado aí por trazer esses pontos. Enfim, acho que o mundo tá complexo, né? Essa eu acho que é o tom aqui, né? Olhando especificamente para a América Latina, né? Eu trabalho com a América Latina tem algum tempo. Né, e vendo como a geopolítica e a economia global têm se movimentado, né, e tem desafiado muito. Você citou alguns pontos, né? Você citou o Porto de Xangai, lá no Peru, que é um investimento da COSCO chinesa,
né, que tem causado dor de cabeça já, né? Você citou rota bioceânica, né, conectando Santos, né, o centro-oeste brasileiro com o Porto de Iquique lá no Chile, enfim, agilizando as rotas. Tem outros tantos itens aí, a gente via um fenômeno no passado que segue forte, como as nearshorings, né, Uhum. pós-pandemia, né, investimentos chineses grandes entrando aqui na América Latina. O que a gente vê é uma nova reconfiguração global, inclusive, né? Europa enfraquecida, guerra entre China e Estados Unidos aí. A minha pergunta, né, está relacionada à América Latina, né? E obviamente que tem gente que chora e tem gente que vende lenço nas crises, né? Como é que você está vendo isso, esses movimentos para a América Latina? Na sua visão, quais setores, né, poderiam chorar e quais setores aí que não se prepararam de fato para esses movimentos e quais setores você vê como mais promissor e que poderia estar vendendo lenço aí na América Latina, Geraldo? O que assim, eu não consigo responder por América Latina, porque eu acho que tem uma discrepância de produtividade muito grande, né? É, eu não, cons- eu não consigo entender como é que a Argentina está se reorganizando. É, por mais que eu possa ser simpático ao Milei, eu não sei se de fato a parte industrial vai sair. Como é que eu vejo a América Latina? Primeiro, América Latina é fim de rota, né? É fim do planeta, e nunca ninguém quis invadir esse negócio aqui. É, tem uma plataforma de produção alimentar muito, muito importante. Então, eu acho que dificilmente, se houver uma tensão, uma terceira guerra mundial, e depois a gente tenta descobrir o que seria essa guerra mundial. Eu tenho uma tese que se eu fosse o Trump, eu só desligaria a internet do planeta inteiro. Eu falo, quero ver, para aí, acaba aí com o Zoom, acaba com tudo, não precisa recordar, não precisa recordar, porque é um monopólio americano. Mas, então eu não sei, eu acho que não tem mais guerra de trincheira, eu acho, sei lá. Eu acho que os drones vão ficar aí brincando e tal. Acho dificilmente nenhum país com mínimo de visão vai invadir a América Latina, porque isso aqui é o celeiro do planeta, né? Você pega a Argentina, Brasil, Chile, enfim, tem uma produção. Eu acho que os chineses também olham e falam assim, eu preciso botar uma infraestrutura de escoamento, porque aí eu tenho acesso à comida. Então, acho que energia, né? O Brasil, América do Sul produz bastante energia, uma energia limpa. Eu acho que a gente está bastante tranquilo. Na parte industrial, aí começa a complicar, porque a gente tem um imbróglio fiscal que é coisa de maluco, né? Pra vocês terem ideia, eu montei um family office, eu tenho 7 CNPJs. Você fala, mas quantos trilhões de dólares você faz? Não é nada disso, é porque um tem que ser isso, outro tem aquilo, é um agente autônomo, é uma consultoria, é uma gestora. Você fala, caramba, é o país da burocracia, né? Então, mas vai melhorar. Se a gente pegar uma janela de próximos 30, 40 anos, eu francamente espero que melhore. Se eu olho uma janela de 5, 10 anos, é difícil, né? A gente vai voltar. Quem que é o próximo presidente da República, né? Quem é o próximo congresso que vai ser feito? Eu participo de um grupo artista político chamado Bolívar Lamunier. Chamo ele de primo, mas é muito mais coincidência de sobrenome do que parentesco. Ele é um pensador, ele é fundador do PSDB, foi professor da USP, um cara de renome. Eu sou amigo dele e desde a pandemia a gente se encontra todo mês e se discute o que seria o Brasil, qual que é o cenário do Brasil, o que reserva para a gente melhorar, né? E tem vários pessoas interessantes lá, Maílson Danópolis, Zé Roberto Mendonça de Barros, o Michel Temer já foi, enfim, tem gente que conhece o Brasil muito melhor do que eu. É difícil, porque
a Constituição obriga, se você quer mexer na Constituição, precisa estar no Congresso. Aí você olha o Congresso hoje, o nível da discussão é o que que eu ganho para fazer alguma coisa. Como é que você vai repensar o país, né? Um país que tem, acho que 20, nem sei quantos mais tem, 24, 27 partidos, onde se criou um modelo eleitoral, onde se privilegia os amigos, porque eles levantam mais dinheiro e o partido se mantém no poder. E aí depois negocia um pedaço do orçamento. Então, assim, eu não consigo olhar como isso acontece. Abrindo um parênteses, eu fui estudar, por curiosidade, a história dos Estados Unidos, né? Por que que os Estados Unidos deu certo e o Brasil deu errado? A gente tinha água, a gente tem água, a gente tem, tinha pau-brasil, a gente é um país flat, tropical, podia produzir qualquer coisa. Estados Unidos, eles chegaram lá perto de Boston, né? Eu morei lá 2 anos. É um lugar seco, árido, nevava, morria gente e tal. Mas aqui porque era tão fácil que as pessoas acabavam não se envolvendo tanto na produção. E os Estados Unidos, por todas essas dificuldades, exigia que a população precisava se mobilizar e se organizar e se colocar. E aí, quando você vai estudar o processo de independência, você pega basicamente duas pessoas, né, que são os federalistas, são os textos maravilhosos que eles começaram a escrever para mobilizar a sociedade. E quando eles escrevem, eles sempre pensam no país, né? É diferente. Aí você olha no Brasil, não tem ninguém falando, não, a gente precisa manter junto, porque isso é bom para o país. Aqui no Brasil é o caos, porque é o cara um estado lá do Nordeste querendo dinheiro para aquele estado, para aquela solução, aí tem o gaúcho querendo coisa contrária, o cara do Amazonas, o tal. Não sei se todo mundo que está aqui é de São Paulo ou não, mas você pega, eu como paulista, meu voto vale muito menos do que o cara de Roraima. Porque lá tem 3 senadores, tem acho que 1% da população brasileira, nós temos 35% da população e tem 3 senadores. E você pega a relação de deputados é igual, e você pega a realocação de capital é igual. Aí alguém pode falar, não, mas já você tem que trabalhar mais para sustentar eles. Mas você pega a Zona Franca de Manaus, a gente está investindo lá há mais de 50 anos, e aquilo o negócio se viabilizou. O Brasil é o único país do planeta que subsidia a Coca-Cola para importar xarope pela Zona Franca de Manaus. Você fala, é uma multinacional bilionária e a gente ainda subsidia. Você fala assim, pô, tem coisas muito erradas. E como que reorganiza isso? Rafael, infelizmente eu ainda não achei a solução. Estou quebrando a cabeça, estudo, leio, discuto com as pessoas, tento sair dessa discussão Lula, Bolsonaro, mas eu falei, eu quero pensar no país, quero deixar um país para minha filha melhor, né? Mas é muito difícil, né? Nós temos uma cultura, nós brasileiros temos uma cultura de que o público é nosso, né? Eu quero me apropriar do público porque eu mereço. E o americano fala, não, eu tenho que ajudar o país a crescer. Então, a gente tem que mudar esse shift. É, eu acho que, só para não fugir da tua pergunta, América Latina ela vai ser extremamente importante na parte de alimentos, na parte de energia, né? Que a Europa tudo é carente, principalmente de energia. Na parte de alimento é porque é extremamente subsidiado. Eu já vi artigos que a gente podia pegar uma vaca, botar na primeira classe e exportar para a França, que ainda ia ficar mais barato o quilo do filé mignon do que a vaca deles. É bem verdade que a dívida pública europeia também está entrando na estratosfera, e se com essa corrida armamentista, esse negócio vai ficar muito mais grave. Então, eu acho que tem um espaço. Quanto a gente consegue nos organizarmos, se a gente. Eu tenho a tese que a gente devia acabar com o futebol na América Latina para a gente ficar amigo dos argentinos, dos chilenos, dos peruanos, colombianos e se unir para ir fazer
A América do Sul é um grande país, um negócio, e parar com esse negócio de futebol para a gente se matar com essa bobagem. Eu acho que se a gente conseguir se organizar, vai virar uma grande potência. Esse professor que eu citei, ele é um professor da Fundação Dom Cabral, e ele, na reflexão dele, uma das grandes potências que ele acha que pode ser é o Brasil sendo uma potência hegemônica nos próximos 70 anos, numa outra configuração. Ele começa o raciocínio dele falando assim: se você olhar o Centro-Oeste há 30, 40 anos atrás, aquilo não valia nada. A primeira vez que eu fui para o Centro-Oeste, eu estava, acho que na faculdade, ou no colégio, eu tinha um amigo que tem uma fazenda lá. Quando eu cheguei lá, acho que em Campo Grande, quase que me deram um 38, que era que nem fitinha do Nossa Senhora do Bonfim, que você tinha que botar no braço, tinha que botar um 38 na cintura, né? Para ir para a fazenda do sujeito. Pegar uma caminhonete, tudo de terra e tal. A última vez que eu tive em Bonito, tem uns 5 anos, falaram, parece um meio oeste americano. O que que foi? O gaúcho saiu e foi invadindo. Esse professor, ele fala uma coisa que é muito engraçado. O pai do Dom João VI, que eu não vou lembrar o nome do rei aqui, ele fez um decreto que falava assim: filho de português, português é. Então, Pedro Alves Cabral chegou aqui na manhã de 21 de abril. À tarde, os portugueses chegaram lá, já pegaram umas índias, começaram a conversar atrás da árvore e já fizeram filho. E não reclamaram. E é filho de índia, é filho de português, português é. Então, a capacidade do brasileiro de se misturar e incorporar as outras sociedades é muito grande. A gente olha hoje no Uruguai. A maior parte do Uruguai já é de brasileiro. Você pega o Paraguai, tem o Brasil, Brasil, esqueci o nome, a expressão que eles usam, é muito grande. Vai para a Bolívia, é idêntico. Vai para o sul do Peru, é muito grande. Você falando assim, se no ciclo de hegemonia ainda tem aí mais 70 anos, putz, pode ser que numa outra configuração geopolítica, que eu não sei como é que vai ser, se vai ser uma comunidade sul-americana, você pode ter um Brasil que é Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, que vai ser uma potência, porque vai ter saída para os dois mares, é uma potência produtiva e de geração de energia muito barata, né? Eu vejo vários projetos que passam lá no escritório de trazer esses bancos de dados de inteligência artificial, consomem muita energia. E eles querem colocar muitos na América Latina porque tem energia sobrando. E é um custo barato, porque nós temos sol quase que 365 dias por ano. Então, acho que são essas as questões óbvias. As não óbvias depende de ajuste político, que aí eu não consigo vislumbrar, porque a hora que eu olho para o Congresso, me dá um certo desânimo. Geraldo, Perfeito, perfeito, Geraldo. eu vou aqui já passar para você. A gente tem ainda o Glauber, né, que está com a mão levantada, e temos mais uma pergunta do Fábio aqui no Tá chat. bom. Ah, a gente já, imagina, o nosso horário terminar às 7, já são 7h10, mas a gente fica mais um pouquinho À para. vontade, tá bom. Tá? Vamos lá, Tá. Glauber. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. Boa noite, Geraldo. Primeiro, parabéns aí pela explanação. Fazia tempo que eu não tinha uma aula didática tão Obrigado. boa, fazia, de voltar e ver passo a passo toda a nossa trajetória econômica aqui. Adorei a análise Pestel do Brasil, né, que você fez. E aí, pensando nessa análise e vendo essa situação hoje macroeconômica do país, pensando empresarialmente, quais os fatores aí determinantes você vê para uma empresa definir a estratégia dela a curto e longo prazo, de tanta incerteza, como é que tá esses dois cenários aqui da gente. Obrigado. Vamos lá. Essa discussão estratégica depende de quais são as variáveis chaves da empresa, né? Então, assim, a indústria automobilística é uma coisa, a indústria agribusiness é outra, então eu não consigo ser isso. Eu sou, porque eu sou um cara muito mais comercial,
do que intelectual, eu sou um cara otimista. Apesar do cenário não ser bom, eu sou otimista e falo, vamos alocar dinheiro, vamos investir, vamos trazer. Difícil é eh, convencê-las a fazer isso, né? Olha, eu estou sendo abordado por duas famílias, uma do Oriente Médio, e aí a gente brinca que é bolso sem fim, né? Que está pedindo para a gente organizar compra de empresas numa visão de longuíssimo prazo, porque o horizonte deles é 30 anos. Então, quando você começa a pensar no longo prazo, tal, eh, os preços, os ajustes e a reorganização eh, do planeta é muito grande. E a outra família é uma família canadense que tem uma empresa listada nos Estados Unidos que deve valer uns 6 bilhões de dólares e que, por conta do Trump, está desesperado para sair e está querendo realocar o portfólio deles. Eles são da área de real estate, diretamente no Brasil. Por coincidência, eu conheci o representante no Brasil e ele pediu para eu ajudar, porque a gente faz gestão de fundo imobiliário, FIDIC, fundo, tudo quanto é jeito, e pediu. Assim, o problema é até onde a gente consegue enxergar. Se a gente quiser até 26, é desesperador. Se a gente pegar até 2030, a gente fala assim, puta, é desesperador, mas eu tenho uma vela aqui que eu acho que vai vir. Eu não sei se é o Tarcísio, se é o Geraldo, se é o Glauber, eu não sei quem vai ser o presidente da República, mas eu vou assumir que vai ser menos pior do que a atual situação. E acabou. E aí, coisa. Se você pensar numa empresa industrial que vai montar uma fábrica que demora 2, 3 anos e que vai produzir por 10, 20 anos, ainda é um país jovem, é um país ainda que tem muito por fazer, né? Eu acho que a Europa vai sofrer muito, 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 muito. Porque eu acho que vai ter uma bela desorganização. Eu estive, na Escócia, há 3 anos atrás, em julho, com a minha filha. Eu fui em restaurante que não tinha garçom. Tinha um garçom para o restaurante inteiro. Então, assim, você pedia uma água, demorava meia hora para trazer a água. Aí eu quero jantar, era o caos. O hotel não tinha gente para arrumar a cama. Isso em Edimburgo, num hotel bom. Não estou falando que eu estava num pulgueiro lá, não. Porque eles expulsaram os imigrantes e faltou mão de obra. A Europa, os Estados Unidos vão passar por isso porque nos Estados Unidos falam que tem 20 milhões de não de estrangeiros lá trabalhando. Não vai ter gente em restaurante, não vai ter gente em hotel, não vai ter gente na indústria. Como é que fica? Alguém vai resolver. Eu acho que essas brigas, Lula, Bolsonaro, Trump, enfim, esse negócio tem que sair. E eu acho que tem que vir para uma visão mais construtiva. Então, se eu fosse empresário da parte industrial, eu olho e faço. Eu montei uma empresa em 2020. Está sofrendo? Está com dificuldades totais, mas assim, o mercado financeiro não dá resultado, eu tenho mais dúvida do que certeza, mas eu empreendi, porque eu sei o que eu sei fazer, e é esse um pouco desse modelo. Então, assim, se você quiser pegar algum setor, ou um setor que você tem em mente, e a gente sentar e tentar quebrar a cabeça, a gente pode dar uma olhada, a gente vê os economistas que a gente conversa e dá uma olhada, mas assim, genericamente, é muito difícil. O Brasil é viável, ele não vai acabar, o mundo não vai acabar, só que tem um monte de desafio. Não sei se eu consegui te responder, Glauber, Perfeito. mas foi Depois o eu melhor. procuro a Renata e a Lúcia, a gente bate um papo sobre um mercado específico aqui. Olha, em Tá viés bom. para mim, com tantos cenários, provavelmente com guerra de Rússia, Ucrânia, enfim, tem tantas coisas envolvidas, mas deixar espaço aí para o resto do pessoal. Obrigado, geral. Tá. Obrigada. Eu vou falar fazer uma pergunta que está no chat aqui antes de passar para o João, que o Fábio elogia a sua apresentação, Geraldo, e Obrigado. pergunta se você poderia falar um pouco sobre as previsões das bolsas de valores globais. Opa, vamos lá. Que eu vejo as bolsas globais? Se a gente olhar os Estados Unidos nos últimos 40 anos, eles sobem em média 10% ao ano.
Se você pegar um dos índices, que é o PL, o Price Earnings, o quanto que o preço em relação ao lucro está muito alto. Com o aumento da taxa de juros, capital, né, das empresas vai aumentar. As empresas americanas, por uma cadeia de suprimento está sendo interrompida, eu acho que elas vão sofrer. Então, se a gente olhar, provavelmente nos próximos 12, 13 meses, as empresas americanas vão sofrer bastante. Vai ter empresas, tipo militar, que vai ganhar muito dinheiro. Então, tem um pouco desse modelo. Existe uma discussão de como o Trump vai tentar fechar esse déficit americano. Eu não acho que é com tarifa. É, na proposta de orçamento, ele está fazendo mais isenções para empresas PJs. Se a gente pensar nas empresas de tecnologia da americana, eu vou falar as óbvias assim, mas tem muito mais do que isso. Nvidia, Apple, Microsoft, todas essas têm transferiu um pedaço da operação para a Irlanda, que é um paraíso fiscal, né? Os Estados Unidos sabe que eles não pagam nenhum imposto. Essas empresas já têm uma relação preço-lucro muito alavancada. O que é o preço-lucro? É quanto que você paga numa ação e quanto tempo você recebe. Acho que a Apple faz tempo que eu não vejo, deve ter umas 2, 3 semanas, mas estava a 43. Você paga 43 anos, o lucro dela é o valor do preço da ação. Se o governo, de fato, tributar um iPhone, ou proibir de trazer da China, ou obrigar a trazer, a produzir o iPhone dentro dos Estados Unidos, o iPhone que mais simples, que é vendido por US$ 1.000, ele custa por volta de US$ 700, ele vai custar US$ 2.400. É o melhor estudo que eu já vi. É, essa empresa vai sofrer uma barbaridade. E se ela ainda for tributada, esse lucro dela vai desabar. Portanto, esse preço-lucro, que hoje está em 43, se o lucro desabou, esse preço vai afundar. Se a gente olhar o S&P 500, Nasdaq e tal, as sete magníficas foram a grande mola propulsora do crescimento das ações nos últimos anos. Portanto, e há vários analistas que falam que foram eles que, ó, quem ganhou muito dinheiro com isso, proveu o funding para as bitcoins, para todas as criptomoedas e para os venture capitals e private equity. Se isso for uma verdade, a gente só vai ficar sabendo na hora que der bobagem, provavelmente vai ter um ajuste de preço muito, muito severo. Para os nossos clientes, eu recomendei o ano passado sair um pouco dos Estados Unidos e já olhar a bolsa global. Por quê? Porque o ano passado as bolsas europeias não andaram. O que a gente está avaliando agora é reduzir a exposição em equities, né, em ações, diminuindo um pouco, realizando os ganhos. Bolsa americana que vinha caindo, hoje está subindo no year to date, acho que 3, 4, 5%. Eu não via como é que foi o mercado hoje. Reduzir essa parte dentro do portfólio e paulatinamente começar a sair de ETF, que são um fundo que é um índice das bolsas, e começar a procurar gestor. Eu acho que tem essa diversificação porque tem ações de empresas que não estão no índice ou não têm um peso relativo no índice relevante porque eu acho que o índice geral vai cair e, portanto, essas empresas podem ganhar. E aí vai ter quais são essas empresas? Não sei, mas acho que o setor militar vai ganhar dinheiro, alguns vão ganhar. E aí tem a questão, sim, se você GSI e quer ter dinheiro nisso ou não quer, enfim, é uma discussão que a gente tem com cada cliente. Mas eu acho que esse é o movimento que vai ter. E provavelmente, com taxa de juros mais alta, você não precisa ter tanto equity no portfólio, porque a rentabilidade do equity já vai te gerar resultado mais tranquilo.
sei se eu respondi a contento. Perfeito, ótimo, obrigada, Geraldo. O João tinha levantado a mão, eu não sei se ele. Acho que era a Sim, nossa última pergunta aqui, João. Por vamos favor. lá. Obrigado, Geraldo. Um prazer. Obrigado pela explanação aí, pela verdadeira aula aí, de macroeconomia. Minha pergunta é no sentido desses grandes blocos econômicos, né? Essa polarização dos Estados Unidos com China. O que a América Latina e a Europa, né, poderiam, na sua análise, ficar um pouco apartadas e fortalecer mais os seus laços, seja no aspecto econômico, também na questão de educação, ser mais colaborativos, porque um, né, tem bastante demanda, o outro tem bastante oferta, principalmente na parte de energia e alimentos. Qual que é a sua análise, né, uh, da proximidade entre esses dois blocos e se tentar minimizar impactos ou se fortalecer frente a esse cenário tão complexo que está hoje? Vamos lá. Eu concordo plenamente com o que você acha e o que eu desejo. A questão é que você pega a Europa, virou um welfare state, né? Você pega, vamos lá, Portugal, eu conheci Portugal um pouco antes de entrar na comunidade europeia, aquilo não parecia Europa, era muito atrasado. Aí depois eles, por conta do turismo e do cartão de seguridade deles lá, que eles aceitavam o investidor que investia, acho que era, no início era, acho que era 150, depois US$ 200.000, depois subiu para US$ 500.000 no imóvel e ganhava o Isacard deles lá. Aconteceu uma inflação nos imóveis e hoje eles estão acabando com esse projeto. Você pega a Espanha, que também há 30 anos atrás era um país pobre dentro da Europa, hoje é uma potência, né? Eu tive final do ano passado na Espanha, as estradas são maravilhosas, a comida hoje está entre as melhores do planeta, tal. Eles vão acolher uma relação com a América Latina? É uma pergunta que eu me faço porque eu acho que deveria. Eu não só acho como deveria, como eu gostaria, mas eu tenho uma dificuldade em, de fato, ver isso. Eu trabalhei no Banco Santander 7 anos. Eles se acham superiores do que a gente, né? Então, português, eu não acho que tem essa relação. Os espanhóis têm essa relação. O francês, achar que ele vai compor com alguém é muito difícil, né? Aí você fala assim, putz, os ingleses poderiam, é, dado que eles já fizeram o Brexit e estão arrependidos, poderiam compor com a América Latina e ajudar a fazer transferência de tecnologia. Acho que poderia, mas eu não consigo enxergar. Eu adoraria falar, puta, João, acho que esse é o caminho. De fato, eu acredito, mas eu não consigo ver nenhum movimento, né? É, você vê, a França está segurando o acordo com o Mercosul há 3 anos. Por quê? Porque se a gente começar a exportar alimentos para lá, acaba com a indústria, o agribusiness dele, porque é muito, muito, muito subsidiado. Então, tem esses conflitos. O que poderia mudar, e aí já é um pouco do achismo, é essas mudanças climáticas, né? Estamos falando que provavelmente mais alguns anos talvez não tenha mais vinho na Europa, porque está ficando muito quente, sei lá. Não sei se é verdade, não é? Mas vamos assumir que seja. Se começa a ter uma mudança climática e que afeta isso, e aí eles ficam sem essa barreira, eu acho que fica um pouco mais fácil. Mas com certeza, a gente precisa, o Ocidente, numa forma organizada, a gente precisa se unir para, se a gente quiser, não quiser virar escravo do Oriente, né? Eu brinco com meus amigos que os chineses estão se organizando para se vingar do Marco Polo, né? A gente foi lá, a gente roubou a pólvora, o papel, o macarrão, levou tudo para a Itália, tudo deles, né? E os caras ficaram chupando o dedo. Agora a gente que vai virar escravo deles. Porque eles têm uma quantidade de gente muito maior que a nossa.
Eu estava no Camboja, 2 anos atrás, estava com minha esposa passeando lá, e num parque tinha uma menina num banco. Aí eu olhei, uma menina assim, devia ter uns 10 anos de idade. A menina estudando. Eu virei para ela e falei assim: "Putz, eu estudei no colégio tradicional de São Paulo, no Dante." Falei assim: "Eu nunca vi perto do Dante, que tem um parque do treino, eu nunca vi uma criança estudando, nem eu, meu. E se eu tivesse lá copiando, eu devia estar colando a lição de casa que não tinha feito da pessoa, né?" Aí eu fui para o Camboja, fui para o Laos, em várias livrarias, tinha lá uma plaquinha assim, falou assim: "Por favor, turista, vem aqui, passa uma tarde aqui, fica aqui meia hora falando com o nosso pessoal, vem treinar o inglês deles, porque eles querem aprender a melhorar." Você fala assim: caramba, quando a gente viu no Brasil alguém pedir ajuda para aprender alguma coisa, seja lá o que for, que seja uma língua, seja matemática, não está na nossa cultura, né? A gente só quer que o Estado pague nossa conta e a gente se aproveita. Então, eu acho que se a gente não quiser ser escravos, do Oriente, nós ocidentais deveríamos estar mais organizados e nos ajudar, e nos esforçar, né? A gente precisa ler mais, precisa estudar mais, precisa pensar mais e trabalhar mais, porque esses caras trabalham, é impressionante. A produtividade deles é muito, muito grande. É, só ver o Trump tarifou os caras, falou: "Ó, por que que vocês estão reclamando aqui? Eu tarifo 1%, quer eu zero, e tira aí, eu quero exportar para vocês, eu só sei fazer isso." E os caras trabalham 7 dias por semana, né? Não é a nossa atuada, mas a gente está perdendo produtividade, né? O Brasil podia ser um nearshore muito bom. Se a gente pega todo o Nordeste, né? Pô, tá a 5 horas é, no sul dos Estados Unidos, de Miami. Pô, a gente podia ter todas as fábricas de roupa lá, que é super simples, tal. Ficaria muito, muito melhor do que trazer da Ásia. A gente não conseguiu. A gente não navegou nessa onda nos últimos 40 anos. Você fala: não é possível que durante 40 anos teve esse processo e o Brasil não aproveitou. E é verdade. E provavelmente espero que mude, mas a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, de viver. Perfeito. Geraldo, olha, é muito bom ouvir você falar, né? Acho que a gente podia Imagina, obrigado. então aqui e é leve e é gostoso realmente, e é muita cultura e reflexão que você traz para a gente. Então, queria te agradecer mais uma vez. Obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por tudo que você compartilhou aqui conosco. E queria Imagina, agradecer que obrigado. ficaram até o fim. A gente passou meia hora do tempo e ainda temos aqui bastante gente conosco. Obrigada. Imagina, obrigado a todos. Foi um prazer e quem quiser, estou à disposição para bater, continuar a bater papo e tal. Tá bom? Tá ótimo. Uma Obrigado. Obrigada. boa noite a Parabéns, todos. Obrigado, pessoal. Parabéns, gente. Um Renata. abraço. Tchau, Parabéns, Boa Luciano, tchau. todo noite. mundo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.